Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez aqui estou para juntos meditarmos mais e mais na palavra do Senhor nosso Deus. Este Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Prezados irmãos, leamos a palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, que traz o tema: o ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta. Quando fala em verdadeiro, já está falando da verdade. O verdadeiro profeta tem que falar a verdade. Tem que falar aquilo que o Senhor o manda ele falar. E é isso que mais uma vez nós vamos fazer. É falar a palavra do Senhor nosso Deus. Ezequiel 33, verso 1 a seguir. Leiam comigo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar o homem dos seus termos, eu constituí por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vir e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu a demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva.
Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Prezados irmãos, e a todos quanto nos dão este imenso prazer de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que é o livro da verdade, a palavra de Deus, deixa bem claro que o verdadeiro profeta que Deus tem constituído como atalaia para avisar o povo dos seus maus caminhos, se este tal profeta não falar esta verdade, e aquela pessoa que ele pôde falar para ele, que teve a oportunidade de falar para ele, e não falou, não avisou dos seus maus caminhos, e esta pessoa morrer nos seus pecados, a Bíblia diz que a espada do Senhor passará sobre a cabeça deste atalaia. Porém, se ele avisar e o homem ímpio morrer na sua impiedade, o atalaia estará livre do sangue do tal ímpio que não deu ouvido à palavra de Deus, que não deu ouvido à palavra de Deus. Portanto, meus prezados irmãos, nós, e principalmente os pregoeiros do Evangelho, não temas a cara ruim desse povo que não quer ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Não temas as suas ameaças, não temas a sua ignorância, a sua impiedade, mas apregoe a palavra de Deus, pois é o Senhor quem manda apregoar a palavra de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, meu Deus, porque um dia eu encontrei uma atalaia que falou de Jesus para mim, mostrando para mim que eu necessitaria do perdão do Senhor, e para isso era necessário renunciar os meus pecados, renunciar os meus maus caminhos e correr aos pés do Senhor Jesus Cristo. Glorifico a Deus por todos os atalaias que se preocuparam com a minha alma. Então o nosso dever, a nossa responsabilidade como atalaia, como profeta do Senhor, é anunciar o Evangelho de Cristo, é mostrar para os homens que os homens correm um perigo muito grande se não se arrepender dos seus pecados. João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quer dizer, arrependei dos seus maus caminhos, arrependei das suas transgressões. Meus prezados irmãos, os homens vivem pecando porque ainda não conheceram a Jesus. Até mesmo aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos, ou em outras palavras, se dizem evangélicos. Os que vivem transgredindo a palavra de Deus é porque nunca conheceram ao Senhor. E os que não conhecem precisa aprender, precisa ser ensinado. E somente quem poderá anunciar essas verdades são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que conhecem a palavra de Deus, para então anunciar as boas novas de salvação. É necessário que nós, a Igreja de Cristo, a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, que foi regenerada pelo sangue do Cordeiro de Deus, é necessário anunciar para este mundo que é necessário eles se arrepender dos seus pecados, renunciar a velhas práticas, renunciar à prática do adultério, da prostituição, renunciar à prática da idolatria e da feitiçaria, renunciar à mentira, renunciar à fofoca, à inveja, renunciar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque Deus é santo, e importa que todos quanto
queiram se aproximar de Deus, seja santo também. É necessário. Deus ainda chama homens para ser seu atalaia, para avisar este mundo, para mostrar a este mundo que o homem nos seus delitos e pecados não poderão herdar o reino dos céus, não poderão entrar nos céus. O Senhor tem preparado o lugar, mas é para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que renunciaram às velhas práticas do passado. É necessário que o homem se arrependa, que o homem se humilhe e chegue pleno e conhecimento da verdade. Deus chama homens e mulheres para anunciar as boas novas de salvação, para dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, só Jesus cura, salva, liberta, prepara o homem e leva para o céu. Somente Jesus. Não adianta o homem cochear entre dois pensamentos. Não adianta o homem querer servir a Deus e os prazeres da carne ao mesmo tempo. Não adianta. O homem servir a Deus e o mundo. Ou o homem ama a Deus ou o homem ama o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque os que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e os ídolos. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a Deus e os prazeres da carne. Não podemos servir a Deus desse jeito. É necessário servir a Deus como o único Deus verdadeiro, como o único Senhor e Salvador das nossas almas. Somente o Senhor, Ele que diz na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê um Pai se não for por mim. É necessário que o homem venha acreditar em Jesus através da sua palavra. São João capítulo 7, verso 38 está escrito: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então é necessário que o homem acredite em Deus através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Esta palavra de Deus que se cumpre integralmente. Esta palavra que se cumpre a cada momento. A Bíblia, nos dias de Jesus ainda, quando os apóstolos perguntaram a Jesus que sinal daria da sua vinda, Jesus não disse o dia que ele viria, mas ele falou em alguns sinais, que era reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, peste, terremoto, fomes em vários lugares. E Jesus disse: ainda não é o fim, mas já é o princípio das dores. Vem o outro sinal do fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriaria. A iniquidade tem se multiplicado, o pecado tem se multiplicado e o amor tem esfriado. Somente Jesus, realmente para estender as suas mãos, usando de misericórdia para com a humanidade. E Deus tem usado desta misericórdia, meus prezados. O homem que não tem dado ouvido às palavras de Deus, não tem dado ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ou pode ser também porque são poucos que estão pregando a palavra de Deus como ela é. São poucos que estão anunciando a palavra de Deus. O que nós temos visto, e principalmente nos últimos dias, é escândalo por cima de escândalo, por parte de alguns que se dizem cristãos, que não são, porque os verdadeiros cristãos não escandalizam o Evangelho. Os verdadeiros cristãos não vivem a prática do adultério, do roubo, do crime, da idolatria, feitiçaria, mentira. Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros atalaia de Deus não profana o altar de Deus.
Os verdadeiros profetas anunciam a palavra de Deus. Então o que podemos ver é que são poucos que estão apregoando a palavra de Deus. E é necessário que este evangelho seja apregoado, para que os homens entendam que o único caminho é Cristo, e que o único que pode libertar a humanidade é Jesus. Ele é o único. Foi Jesus o único que pôde dar a sua vida, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para dar-nos o direito de vida eterna, para salvar nós dos nossos pecados. Somente Jesus. É necessário que os verdadeiros atalaia cuide dos seus rebanhos, anuncie para os seus rebanhos, para a igreja de Jesus, aqueles que estão na sua direção, humanamente falando, que cuide, que pregue, que ensine, para que o povo não venha se corromper. Quantos que têm se corrompido, igrejas inteiras têm se corrompido, porque falta o verdadeiro evangelho, falta a verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Tanto, meus prezados, que nós sejamos daqueles que o Senhor tem escolhido para ser o atalaia do Senhor, para avisar aqueles que estão transgredindo a palavra de Deus, aqueles que estão pecando contra Deus, mostrar para eles que do modo como eles estão vivendo, não poderão entrar no reino dos céus. Nem o homem morrendo na iniquidade pode entrar no reino dos céus. E Deus não quer isso. A Bíblia diz, no versículo 10 que lemos, é que Deus não tem prazer na morte do homem ímpio, mas Ele quer que todos se arrependam e chegue o pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade do Senhor nosso Deus. Deus não quer que nenhum homem se perca. Ele quer que todos sejam salvos, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, veremos então o 11, diz-lhe, vive eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Versículo 11, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar a todos, mas como é que estas pessoas vão entender a palavra de Deus, se Deus tem chamado, tem constituído homens para ser atalaia? Só que os atalaia que nós estamos vendo hoje, em nossos dias, parece com aqueles homens que Gideão chamou para uma guerra, que foram tantos, somente 300 foram escolhidos para aquela guerra. Deus tem chamado tantos. Parece que os homens que Deus tem chamado para ser atalaia não têm procurado fazer como o Senhor manda, apregoar a palavra de Deus como deveriam apregoar, ensinar o povo como deveriam ensinar. Meus prezados, não temas, pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra do Senhor, diga para este mundo que o homem no pecado não alcança as misericórdias de Deus. Se o homem morrer no pecado, a Bíblia diz que o fim dele vai ser muito triste. A Bíblia diz que ele vai a juízo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Como esta pessoa vai escapar da ira futura de Deus? Como ele vai escapar da ira de Deus se ele não se arrepender dos seus pecados? É necessário avisar os homens que renunciem os vícios, que renunciem o adultério, a prostituição, a mentira, a inveja, que renuncie a traição, que renuncie a fofoca, que renuncie tudo aquilo que não agrada a Deus. É necessário, se o homem quiser entrar no céu,
e como tem pessoas, e principalmente no meio evangélico, que estão precisando de uma atalaia que ensine a palavra de Deus. Meus prezados, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por Ele. É necessário nos aproximar de Deus, mas fazendo uma renúncia, renunciando todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, que venhamos renunciar a cada dia, porque todos nós um dia haveremos de nos deparar frente a frente com o nosso Deus, e no dia do grande julgamento final, uns para a salvação e outros para a condenação. Salvação para os que deram ouvido à palavra de Deus e condenação para aqueles que não ouviram. Portanto, meus prezados, que Deus abençoe. E a você, meu irmão, que Deus te chamou para ser um atalaia. Não seja um covarde, mas um atalaia verdadeiro. Pregue a palavra de Deus como ela é, não temas. Que Deus abençoe. Que o Senhor nos dê da sua graça. Muito obrigado, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.